Ai, que delícia! Mais um podcast. E hoje eu vou abrir esse podcast de forma diferente. Luquinhas, mostra o nosso convidado, o nosso entrevistado. Olha a pinta dele, de galã, né? Que isso? Ele fica até constrangido, mas ele, você deduz que ele seja o quê? Modelo, ator, cantor, manequim. O que que você imagina que ele seja? Pois olhando assim, você não faz nem ideia. Quantos anos você dá para ele? Hã? Vou dar uma dica, tá? Ele tem uma profissão muito séria. É, solteiro. Hum, boa pinta e um partidão. Então vamos falar de coisa séria. Aqui o meu convidado é o Carlos Pasquale. Mas para Legal. descontrair, né, Carlos? Um pouquinho, talvez, né? Claro. Mas quantos anos você acha que ele tem? 21, 31, 31? Hã? Não, 37. Ah, eu ia fazer um suspense, eu ia fazer Ah, assim, 32, 33, entendeu? Ah, então, você vai falar sobre nutrição? não. Às vezes falar sobre investimentos e empreendedorismo. Então, não é para brincadeira, é um podcast, tá? É um assunto sério e muito interessante para você que quer realmente ter a marca de mais do que vencedor, uma marca de tubarão, de águia. Bem, ele já falou a idade dele, né? 37 anos, ele é nascido aqui em São Paulo. Carlos Pasquale, que não é parente do professor Pasquale, Não, eu não sou. Muita gente me pergunta, mas não, eu não sou. mas é tão inteligente, acredito. É, sim, muito inteligente Aí, quanto. Porque aos 24 anos ele fundou, né? Ele é o fundador da Invest Partner, junto com o Thiago Nigro. Thiago Nigro, que é o primo rico, e que casou com a ex do Arthur Aguiar, Mayara Card. Essa sociedade durou 2 anos, 5 três, anos. quase 5 anos. Bem, a Invest Partner é uma empresa focada em oferecer assessoria financeira em investimentos na XP. Isso Uau! mesmo. Possui mais de 6 mil clientes, administra um patrimônio superior a 2 bilhões de reais e conta com equipe de mais de 70 pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. E, além disso, Carlos é sócio da XP e atua como empresário em outros segmentos, tendo participação no mercado bancário, imobiliário, seguros, energia, bares, casas noturnas. Você diria, hã, que essa figura, porque vamos combinar, né? Ele é bonito, Que isso. mas o tempo todo que a gente esteve aqui nos bastidores, assim, hum, comportamentos muito, muito de homens, de homem, de homem, sabe? Não de menino. Que o meu esposo fala, sabe, Carlos, que existem homens de 18 e meninos de 60. Eu super concordo com ele. Acho que a responsabilidade, a maturidade, na verdade, não tem nenhuma correlação com a sua idade. Então, nesse ponto, eu concordo, né? Acho que quando você tem objetivos bem traçados, você realmente se dedica ao máximo, que é tentar ajudar as pessoas, esse é o comportamento que eu vejo de comportamento de homem. Então, o seu marido está totalmente correto nessa colocação. E você me lembra muito ele. É verdade, eu observando Bom, mais ainda. muito Não obrigado, cara, lembra, com o elogio, hein, poxa. Luquinhas? Não é? Assim, ele, meu marido, assim, tem o mesmo perfil e o mesmo comportamento. Não, eu vi É. isso da, poxa, a Mara Maravilha, que eu acompanhava pra caramba quando era criança, pra mim é uma honra, viu? Muito obrigado. Então, mas me conta, assim, você veio de uma família, como era? Porque a sua família custou a sua faculdade e a AGV é uma faculdade cara. Você Certo. teve irmãos? Como foi a sua infância? É, na verdade, assim, eu sou muito grato pela minha família, né? Assim, minha infância, na verdade, os meus pais, eles foram empresários por mais de 20 anos Qual o segmento? e indústria, Uhum. indústria de materiais eletrônicos, né? Produtos de Uhum. iluminação. Então, são reatores, componentes
eletrônicos que, enfim, que acendem as lâmpadas, etc. Só que assim, eles construíram tudo do nada. Quando eu nasci, nos anos 80, né, na verdade, eles praticamente a gente era bem simples mesmo. Assim, meu pai, por exemplo, ele até falava que ele ia trabalhar de moto e colocava um saco de lixo no peito porque não tinha dinheiro para comprar um casaco, né? Então, assim, para não tomar o vento, a friagem. E aí, em 1990, eles resolveram abrir uma empresa e aos poucos foi crescendo. Então, foi muito bom porque realmente, depois de uns 4, 5 anos, estava super bem estabelecido, né? Então, eu vi aí a trajetória deles como empreendedor e aí super admirando isso e também querendo repetir esse feito, foi porque eu resolvi estudar administração, né? Eu me identificava bastante Seu pai com... é vivo? Sim, meus dois pais são vivos, minha pai e minha mãe. Como é o nome deles? Meu, meu pai também é Carlos, eu sou Júnior. E a Você minha é mãe... Júnior? Isso. Ah, Carlos Pasquale Júnior. Carlos Luiz Oscar Júnior. Tem o Luiz no meio, o nome Ah, meio tem o comprido aí, né? Luiz. É bonito, Luiz é Luz. Então. Isso. Um abraço pro seu pai, o seu Carlos. E sua mãe? Minha mãe é Claudete. Então, Claudete. também viva, assim. Uhum. Então, Claudete Perrotti e Pasquale. Também tem aí Ô, dona descendência Claudete, italiana. parabéns pelo filho, viu? Um comportamento Hum. aqui exemplar. E você teve irmãos? Sim, eu tenho dois irmãos. O Marcelo, há 3 anos mais novo do que eu. E a minha irmã Débora, a caçula da família, tá com 28. Isso. E eles fazem o quê? O meu irmão, ele trabalha comigo na minha empresa, né? Então, ele já faz alguns anos. Ele é Nas engenheiro. suas, né? Não, Porque tem a Invest um. Partner, que é a principal, né? Acho assim, né? 95%, 99% do meu tempo está dedicado a ela. Então, ele trabalha junto A comigo, J. a Invest Partner. A Investpac. Isso. A J E não, Mara. A XP, que tem uma que a gente tem a ligação. parceria com a XP, né? Faz aí Mas eu 13 tenho um anos problema já. com X, tá? Ah, Eu tô brincando. será que é Eu tô brincadeira? brincando. Eu tô brincando. E aí tem gente que é do coração, que acha que eu tô falando isso de coração. É só para descontrair. É porque Boa. envolve, né, o Sim. movimento no mercado bancário, imobiliário, seguros, Uhum. energia, bares, casas A noturnas e gente, outros. a XP ela foca muito na parte de investimentos financeiros, né? E a gente sempre foi também muito que a gente procurou atuar desde então. Então, imagina que nos últimos anos você teve aí um grande despertar do investidor brasileiro, porque se for pensar até 10 anos atrás, mais ou menos, a gente não tinha muita opção para investir. Então, todo investidor ele simplesmente estava aí fadado a. Quando você falava em investimentos, só pensava nos 5 maiores bancos. Acho que todo mundo sabe quais são, a gente nem precisa citar nomes aqui, né? 3 privados e 2 públicos. E a XP, quando ela surgiu para basicamente quebrar o tradicionalismo e realmente oferecer propostas mais interessantes para os investidores. E como que a minha história se casa com isso? Na verdade, ao montar a Invest Partner com os meus sócios, né, a gente basicamente fez uma parceria com a XP. E aí, poxa, o que eu sou muito grato, porque o fundador da XP, Guilherme Benchimol, ele assim, sempre teve uma visão muito assim ampla, é um cara muito visionário, na minha opinião. Quem é o Guilherme? Guilherme Benchimol é o fundador da XP, né? Fala um pouco dele para mim. Ele é uma pessoa que, na verdade, tem uma história bem interessante, porque e essa parte acho que é bem legal contar. Quando eu entrei na XP, assim, quando eu entrei, a Investpark, quando a gente fechou a parceria com a XP, isso foi em 2010, ela ainda não era tão grande, né? A XP, só para você ter uma ideia, Mara, ela administra hoje um patrimônio por ter mais de R$ 1 trilhão em custódia de milhões de investidores, né? Então a minha empresa, nós temos uma parcelinha disso, né? A gente já tem Ele aí é modesto, tá, gente? a gente tem aí 2 bilhões que a gente tem administrados dentro da XP. E eu acho legal que quando eu entrei na XP, quando a gente fechou a parceria com ela, foi em 2010, Começou com o Guilherme. isso que começou com o Guilherme, exato, quando a gente fechou a parceria com a XP, ela tinha apenas R$ 1 bilhão em custódia, ou seja, ela passou de 1 bilhão em 2010 para 1 trilhão em 2023, né? Assim, um crescimento explosivo. E eu acho legal que, assim, poxa, para mim que na época já era muito, muito, né? Eu já olhava para ele e para a equipe toda como com grandes olhos, assim. Hoje eu falo assim, poxa, tem uma empresa que é o dobro do tamanho do que ela era na época que eu entrei, né? Uau. Então eu acho que, fala, poxa, isso para E, mim tipo assim, também é eu uma história acredito que também enche de orgulho. que você fez parte, e eles devem, com certeza, terem gratidão por você.
Acho que sim, a toda a equipe, né? Acho que, na verdade, eu vejo que a XP eu sempre gostei muito porque eles. O que que eu falo assim? Tudo sempre foi muito claro, muito transparente, eles sempre incentivaram os parceiros a crescerem. Então, para mim, assim, acho que foi me dada uma oportunidade aos 24 anos de poder fechar essa parceria e, sim, tudo que a gente precisava, eles sempre nos incentivaram a crescer, né? E basicamente ajudando das melhores formas possíveis. E isso para mim, assim, é muito valioso. É o que a gente também tenta fazer dentro da empresa, né. Então, gente, esse podcast da Glamour Models, tá vendo que é um podcast mais de bilhões, de bilhões. É por aí, entendeu? E nós temos a honra de ter aqui entre os nossos agenciados, eu vou falar senhor, né? Mas poderia falar o senhor Carlos Pasquale, Pasquale, isso. E você citou o Guilherme, e depois que o Primo Rico, Uhum. que agora eu só vou lembrar só de Carlos Pasquale, eu já me esqueci até do nome do Primo Rico, para mim, agora para mim o famoso é você. Como é o nome do Thiago. Tiago, Uhum. Tiago Nigro? Como é que foi assim? Quando a gente começou com a empresa, né, nós éramos em 5 sócios originais, né, então eu, Thiago, Rafael, Henrique e o Mikael. E aí, basicamente, desses 5 hoje permanecem 2, né, que eu e o Rafael. E então, o que acontece? Eu acho que foi um projeto muito bom que a gente acabou montando. Foram 3 anos bem assim complicados, eu diria que você comendo aí basicamente um pouco, o diabo amassou. A gente ralava, ralava, ralava e não crescia, né? Assim, você crescia muito pouco. E eu acho legal que nós éramos muito unidos. Então a gente basicamente tinha o foco muito direcionado para a meritocracia. Então a gente falava, realmente a gente queria dar o máximo de nós todos, né? Então, assim, a gente até fazia um negócio que era o seguinte, até engraçado. A gente tinha um quadro de horas, que a gente exigia que todos nós trabalhássemos aí, no mínimo, 12 horas e meia por dia. Eu não lembro porque era 12 horas e meia, mas tinha algum motivo para isso. Então a gente era bem dedicado para isso. Às vezes, as jornadas costumavam durar de 13, 14 Eu vejo horas ou assim, até mais. sabe? Assim, eu vou fazer uma comparação, me corrija, por Uhum, favor, tá, Carlos, se eu estiver errada, mas a mente do Eike Batista realmente é uma mente muito inteligente e ele se perdeu. uhum, E ele se perdeu, mas ninguém pode concordo. contestar a inteligência dele. E é isso que eu enxergo em você, entendeu? Se perder. Não, não, muito pelo contrário, a mente brilhante. A Uhum. mente brilhante. Uma mente brilhante. Ah, Entendeu? obrigado, Não, obrigado. não se perder, porque aí todo o tempo eu vi você, Uhum, você está aqui já há um tempo, né? Que estamos fazendo esse trabalho e sempre de forma muito humilde, muito discreta, nenhum momento com arrogância, e a humildade precede a honra. Mas eu estou falando de inteligência. E aí, com o Negro, também era um dos, né? nós éramos em E, 5 sócios, e sim, valeu a então experiência. super, porque na verdade o que eu vejo, foi o início de tudo, né? Assim, então a gente foram 3 anos aí comendo capim, basicamente, não crescendo, e a gente formatou um modelo depois que começou a dar certo, né? A gente realmente, uma hora você vai tentando aqui, tentando ali, aquela, igual jogo de xadrez, né? Tenta uma estratégia, tenta outra, não dá certo, a gente encontrou uma que começou a funcionar. E aí é engraçado porque, assim, imagina que dentro do mundo de investimentos, você olha muito para a carteira que você atende, né? Ou seja, se você juntar tudo que seus clientes depositaram com você, soma tudo, então essa é o que a gente chama de custódia. Então, assim, a gente durante 3 anos foi uma carteira de 20 milhões de reais em custódia, ou seja, todos os nossos clientes tinham com a gente depositados esse valor. Isso durante 3 anos. E quando a gente achou a estratégia certa, isso foi em 2013, assim, em menos de um ano passou de 20 para mais de 100, assim, explodiu. E aí o que foi legal é que isso daí realmente explodiu, mas chamou muita atenção até mesmo da XP. Então, em 2014, na premiação que a XP faz anualmente, né, com os escritórios parceiros, a gente acabou ganhando 3 premiações. Foi o escritório que mais se destacou no Brasil inteiro, o escritório que mais captou novos clientes, também toda a rede, e entramos para o grupo dos 20 maiores escritórios. E o que para a gente era legal, muito, muito legal isso aí, porque você tinha lá parceiros da corretora que tinham, sei lá, equipes com 30, 40, 50, 80 pessoas trabalhando e também pessoas com 20, 30 anos de experiência no mercado. E a gente
jovens, com 20 e poucos anos de idade, 5 pessoas apenas, conseguimos aí entrar assim no topo. Então foi realmente um momento, acho que muito gratificante para nós, né? A gente achou uma fórmula, começou a aplicar e deu super certo. E aí a gente cresceu com base nisso, né? Então, porque veja bem, esse podcast você pode dar um like, pode compartilhar. Você vê que é um assunto sério, e sendo colocado, vivenciado e com vitória por um jovem, entendeu? Que até expôs que o exemplo do pai para custear a faculdade dele e o patamar que ele está, eu acredito que como águia ele vai galgar muito mais. Então, para você ter essas inspirações, tá? É, mas aí, por que você resolveu sair e fundar a Invest Ah, Partner? não, já era Invest Partner, na verdade, né? A Ah, gente, é uma boa pergunta. Na verdade, a gente, desde o começo era Invest Partner. Chega um determinado momento em que eu acho que o nome era como antes? não é o mesmo nome, sempre foi Mas esse você nome. ficou com o nome? Isso mesmo. Uau! Porque não, o que aconteceu na verdade, chegou um determinado momento em que é, natural, acho que de qualquer sociedade, qualquer relação, interação humana, as pessoas elas começam a ter visões de mundo distintas, né. Chegou um determinado momento em que parte da equipe nossa, né, lembrando nós éramos em 5 sócios, parte deles estavam com uma visão de que a empresa deveria caminhar para um lado e parte para outro. E tá tudo bem, acho que não tem certo ou errado Aí as nisso. empresas dele, eles mudaram os Então é isso que a nomes. gente fez. Então a gente simplesmente fez uma cisão. Falei, poxa, a gente sentou nós 5, né? Então o Henrique e o Thiago, eles tinham uma visões um pouco diferentes, que eu, o Rafael e o Mikael tinha. A gente sentou e falou assim, Que é o seu poxa, irmão. não, o Rafael é meu primo. Mas você faz parte da empresa Isso, também. sim, exatamente. É o que tá Ótimo. comigo desde o começo. O meu irmão tá lá no escritório, mas entrou muitos anos depois, né? Nessa Certo. época ele tava Sim, mas na. só para entender, o Sim, nome ficou com você e eles isso, colocaram outros nomes isso, depois outro nome, que exatamente. Chamaram uma outra que empresa a sociedade que. desfez. E aí é a Exato, Invest Partner, que sempre isso. foi, e depois que desfez a sociedade, Continuou do jeito que em estava. comum acordo dos números e do Sim, nome continuar com você. e foi um Parabéns. processo bem tranquilo, bem Ah, legal, assim, tipo, tranquilo. a gente é muito, de Ético. palavra. Exatamente, ético, assim, pô, falou, tá combinado, acabou. Então a gente combinou, ó, vamos fazer o seguinte, parte dos clientes ficam com vocês, parte conosco, foi isso. E só que quando a gente fez essa divisão, tinha muito cliente que, às vezes, como a gente teve que fazer alguma conta que pudesse equilibrar para não ser injusto para nenhum lado, né? Ou seja, vamos dividir igualmente quantidade de clientes, receita que cada um gera e o patrimônio que eles têm. Então, nessa meia conta, às vezes acabou, poxa, um cliente que, vamos supor, que tinha mais relacionamento comigo, às vezes foi para a empresa do Thiago, por exemplo. Às vezes o cara me ligava, né? Tipo, pô, que precisa de alguma ajuda, etc. Tal, que eu falava, não, pô, liga pro Thiago, fala com ele. E vice-versa, eles faziam o mesmo. Então, esse mercado que a gente trabalha, eu costumo dizer que é um mercado meio que de cobra, sabe? Para não usar outro termo. É um querendo pegar cliente do outro, um negócio meio assim, meio tenso. Só que no nosso caso, não, né? Então, é assim, eu vejo que muita gente pergunta, né? Pô, mas vocês se separaram, vocês brigaram, vocês ainda se É, falam? foi essa. Não, na verdade, normal, a gente Então, simplesmente entre estava com vocês, visões de, diferentes. de águias, né? Exato. Então, acho que cada um seguiu o seu próprio caminho e tá tudo bem, entendeu? Então, Que acho que, lindo. e assim, tanto é que É homem, entendeu, gente? Ética. Isso. e todos os sócios que passaram pela empresa é a mesma coisa. A gente sempre tenta manter uma boa relação, porque eu acho que o que é acordado não sai caro, entendeu? Admirável. Você é admirável. Que isso. Gente, olha, é com muita honra, mas muita gratidão de ter você, Carlos Pasquale, aqui no cast da nossa Glamour Models. Eu acho que, não acho, desculpa, eu creio, eu tenho certeza que você tem muito a oferecer, tanto o canal da Glamour como o meu canal Mara Maravilha Oficial se põe à sua disposição Isso, para super você agradeço. estar incentivando. Tipo, olha, você consegue, se não for, dê valor, porque você falou, meu pai pagou a minha faculdade com dificuldade, não foi tão fácil assim, né? Uhum. Que é uma leitura tipo, filhinho de papai. Dê valor à faculdade que seu pai luta para te dar. Faça valer o seu estudo. E Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que todos nós temos as nossas qualidades, os nossos desafios que a gente precisa realmente cumprir, né? Ou seja, eu acho que ninguém tem problema maior do que o outro, são problemas apenas diferentes.
E as pessoas, elas acabam tendo muitas vezes uma mente mais egoísta, né? Fala assim, o Uau! meu problema é... Cara, mas e o problema do outro? Você parou pra pensar e olhar como é que é? Então, assim, que nem no meu caso... Salve palminha aí, hein? Sonoplastia. Que no meu caso, por exemplo, eu tenho uma história até que eu não compartilho tanto, né? Assim, mas acho que às vezes é legal até. Porque eu tenho mais aqui. Quando eu era bebê, tinha menos de 1 ano de idade, eu sofri um acidente e bati a cabeça. E aí eu tive um traumatismo craniano real e fiquei com uma lesão cerebral. Tipo assim, na verdade, se você faz uma tomografia do meu cérebro, tem um buraco aqui, assim, né? Um ponto preto. E essa lesão, na verdade, assim, na época, a gente falou isso foi nos anos 80, né? Ninguém sabia muito bem o que poderia acontecer, etc. E aí, basicamente, os médicos avaliaram e eu fiquei com uma condição chamada hemiplegia, né? Que é hemiplegia? É a paralisia total de um lado do corpo. Meu Então, é Deus. quando você não movimenta a perna, braço, mão, enfim, e até às vezes tem até uma questão facial, né? E aí, assim, quando eu era criança, então meus pais ficaram desesperados, porque imagina, eu era um bebê, tipo, não tinha muita noção. E eu Aham. acho que no final das contas, assim, mas é o que eu falei, assim, a gente, toda a minha infância, na verdade, meus pais se esforçaram ao máximo para que eu pudesse ter aí as melhores condições. Então, sabe, tipo, eu ia direto na ACD, assim, tipo, eu tava toda semana lá, tal. E realmente houve uma evolução muito boa. Uau! Uma Um evolução muito boa. abraço pro pessoal da CD, que coisa linda. Olha, você que está assistindo esse podcast também, olha quanto depoimento lindo, sabe, edificante. Então dá aquele like que a gente precisa, dá aquele compartilha, assina o canal da Glamour Models, também acompanha no meu. Que bacana. E a sua maior inspiração? Foi seu pai, foi o Guilherme, foi quem? Essas são muitas inspirações, na verdade, né? Assim, ó, Sim. se fosse citar, seriam Olha para a várias. câmera do Clodovil e fala. Não, são muitas inspirações, né? Mas uma pessoa que eu olho, assim, realmente procuro me inspirar ao máximo. Ele não é tão conhecido assim no Brasil, mas é super conhecido no mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, é o Tony Robbins, né? Tony Robbins, ele é o considerado coach número 1 do mundo. Uau! Ele já treinou, sei lá, 3, 4 presidentes dos Estados Unidos, primeiro-ministro da Inglaterra, assim, mais de 50 bilionários da Forbes. E ele é um cara em que, tipo assim, que ele realmente escreve muito livro, faz muito seminário, muita coisa. E ele, tipo, ajuda as pessoas a desenvolverem o seu melhor potencial, né? E tanto é que a indústria de coaching foi ele que criou. Na verdade, esse termo coach veio dele. Que é o O Tony Robbins, né? Tony É um cara que Robbins. realmente eu super admiro. E de onde veio isso? Até é engraçado esse termo, né? Ele conta que no começo dos anos 80, quando ele começou a fazer sucesso, ele ajudava as pessoas em tudo. Que a pessoa com problema de saúde, ele conseguia resolver. A pessoa com problema, sei lá, emocional, conseguia resolver. A pessoa com problema financeiro, conseguia resolver. E aí ele falou assim, as pessoas começaram a chamar ele de guru. Você é um guru, seu guru, seu guru. Aí ele falou, poxa, eu não sou um guru, porque um guru é uma pessoa que é superior às outras, né? Tá me colocando num pedestal. Eu sou um ser humano como qualquer um. Então, o que eu sou, será? Ele ficou pensando, ele pensou, poxa, talvez eu seja igual a um técnico, né? O técnico, na verdade, você pega um técnico de futebol, de basquete, etc. O que ele faz? Ele faz o jogador extrair o melhor dele. E não é superior a ele, é simplesmente a pessoa que está ajudando naquele processo. Ele fala, acho que eu sou um técnico, e do inglês, técnico é coach. E daí foi criada essa palavra. Hoje em dia, muitos falam de coaching, etc. E como surgiu muitos no mercado, e até virou uma indústria que muita gente fala assim, isso aqui é pilantragem, não funciona. Não. Você vai ter uns que são, de fato, meio que nada a ver, mas tem uns que são muito bons. E ele é um cara que, tipo, puxa, super admiro a trajetória dele e tal. E já fiz alguns treinamentos com ele. Ele dá É. anualmente alguns treinamentos lá nos Estados Unidos. E muda a vida. É incrível, muda a vida. Assim, o modo de você ver o mundo muda Fala aí completamente. dessas experiências. Foi nos Estados Unidos? Quais experiências assim, que você já teve assim, para você abastecer a sua riqueza de conhecimento? Eu tô sempre indo atrás de conhecimento, né? Assim, então, para mim isso é muito importante. Acho que toda pessoa deveria fazer isso, né? Tem até comentando sobre isso, você falou dessas experiências, ele dá um treinamento anualmente lá nos Estados Unidos, né? E uma das partes desse treinamento envolve você caminhar sobre o fogo. Então eles pegam Tipo PNL. também, né? Tem Aham. também tem um pouco de PNL sim, mas uma das experiências é você caminhar sobre a brasa. Então, se você quiser, Você claro, né? fez isso? Óbvio que eu fiz, Não, né? aliás, não, não, Carlos Pasquale, Claro que eu ia fazer, poxa. entendeu? Partido, solteiro, tá, gente? Partidão, solteiro, né? Ele também faz o seguinte: banho gelado todos os dias. Todos os dias. Todos os dias.
Entendi. Banho, nossa, quando eu era nova eu fazia isso, lá na Bahia, que aqui em É São calor, né? Paulo. Entendi. Mas aquele banho térmico também é legal, né? Quente, um pouquinho depois de frio. Aham. Mas você faz todos os dias, você só toma banho gelado? Não, de manhã gelado, de noite um quente para relaxar, né. Uau! O banho gelado, na verdade, é uma técnica de um cara chamado Wim Hof, é bem interessante, esse cara já quebrou vários recordes mundiais de exposição a frio. Ele escalou o Everest de sunga, mas imagina, as pessoas escalam o Everest e morrem de hipotermia, às vezes com um Uau! monte de roupa, equipamento, e foi de sunga, né. E ele, na verdade, ele tem toda essa lógica, essa teoria, que já foi até comprovada cientificamente falando, de que a exposição ao frio aumenta não só a sua imunidade, assim, aumenta muito a imunidade, mas que também você consegue, obviamente, administrar melhor o seu corpo, né? Então, quando você faz essas coisas como, sei lá, banho gelado, caminhar no fogo, assim por Jejum diante, jejum e regularmente tal, de 8 até isso na 36 verdade, horas. né? Jejum? Inclusive agora eu tô Mas jejum, dando. mas é espiritual? Não, É não. para físico mesmo? É, exatamente. São tudo formas de você. Quando você coloca o seu corpo sempre em desafios ou em estresse, é uma situação de estresse essa, né? Você está exigindo mais dele. E aos poucos você vai se acostumando. Você vai se acostumando com isso. Então, para pensar, se você consegue, sei lá, vamos supor, passar 10, 15 minutos tomando Mas um. isso aplicado para uma pessoa como eu, 56 anos. Você vai conseguir lidar muito mais fácil com as adversidades que acontecem na sua vida. Por exemplo, quando vier uma situação que te desagrada, sei lá, uma crise emocional, quando você, sei lá, tiver um problema no trabalho, quando você é uma pessoa que você ama, sei lá, tipo, te machucar, ao invés de você, a chance de você entrar numa depressão, ter uma crise de ansiedade, ou, por exemplo, você, sei lá, ficar chateado, ficar puto da vida, é muito menor se você realmente está toda hora Ah, então eu errei trabalhando o tudo. estresse do seu corpo, entendeu? Então eu errei tudo, como assim. E quando eu pensei que a gente até podia, você jogou um balde de água fria. Já ouviu falar dessa música minha? Já. Ah, então o balde de água fria, na verdade, acabou. Tipo, É cara, bom, deveria ser bom, né? então por isso que eu cantava, não faz Tá mal. vendo? Eu tô carente, mas eu tô legal depois do banho de água fria. Aham. Ah, entendi. Mas e vem cá, e tem mais outras coisas também. Desses jejuns, assim, de 18 até 36 horas, Faz cara. bem para o Mas corpo, né? mais Isso de faz bem para a 24 saúde. horas Sim, sim. Faço só com com água. frequência. Ah, só com água. Água. Café é bom, café ajuda a Só controlar a líquido. fome. Só líquido. Não, mas não, só água, só Você é água. vegetariano, vegano? Eu já fui vegano. E Eu agora já, você é agora eu sou. ovo-lácteo? Como é que chama, né? Quando você é vegetariano, você come peixe, tem um nome que eu não me lembro. É, Então, tem o ovo-lácteo come ovo, mas, eu como mas você, ovo, eu mas só não você faz como carne você vermelha e faz o carne de ave. TCR, É, né? pode ser também. Transição de consciência realista, Aham. algo assim que nós entrevistamos aqui a Tatiana e ela falou do método TCR. O R agora me fugiu. Mas me fala mais, eu estou muito curiosa sobre a sua vida. Assim, uma decepção, o que que as decepções te causaram, um aprendizado, Sim. como você reage às adversidades? Olha, é tudo um processo em construção, pelo que eu enxergo, né. Então, assim, sei lá, o Carlos de hoje não vai ser igual ao Carlos de amanhã, nem deveria ser igual. Acho que a gente tem que estar sempre procurando evoluir e melhorar, né. Pelo menos eu acho que é por isso que a gente veio aqui pra Terra, por isso que Deus nos mandou pra cá, né. Então, assim, na Você é verdade, cristão? sim, eu sou, assim, eu Cristão. acredito. Não é cristão, assim, eu acredito em Jesus e tudo mais, tal, mas eu não sigo uma religião cristã especificamente falando, entendeu. Uhum, Eu tenho uma outra visão de espiritualidade. Então, sim, acredito, mas não é que eu vou na igreja e sigo os padrões da igreja, entendeu? Mas certo. já fui católico por muito tempo e tal. Então, mas sim, eu acredito muito que Jesus é uma pessoa extremamente iluminada que veio pra cá para nos ensinar alguma coisa. E a gente, E o passados amor, né? dois, exatamente, Principalmente o amor ao próximo. e passados 2000 anos, a gente ainda não aprendeu pelo visto, né? Então, tá aí. Por isso que o mundo Uhum, é desse jeito que é, faz uhum. parte. Mas assim, então, como é que eu lido com as adversidades? Eu acho que o primeiro ponto é você tentar enxergar numa boa, né? Falar assim, poxa, talvez isso esteja acontecendo por algum motivo, né? Assim, às vezes eu atraí aquela situação por algum motivo, será para aprender, ou porque eu poderia ajudar uma pessoa com isso. De repente, às vezes, para pra pensar, às vezes os seus maiores problemas vão te servir para alguma coisa no futuro e ninguém percebe isso, né? Claro, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou
Exatamente. declaradamente cristã, se bem que o entrevistado é você, mas aonde você encontra, aonde você foca, assim, a sua energia, a sua fé, quando, você como todo ser humano, todo ser humano tem aqueles momentos, entendeu? Os íntimos, que só ele sabe, Uhum. e aonde você canaliza Acho essa sua força, que eu vejo você muito forte. sim, sim, acho que tem várias formas de você canalizar, né, eu acho que, mais uma vez, eu realmente canalizo muito em Deus mesmo, acredito profundamente, né, então acho que eu acho que eu falo assim, que nem apesar de não ser cristão por prática, eu vou em igreja normalmente, pô, a Aparecida do Norte sempre vou quando às vezes, compra um carro, faz uma mudança importante na vida, que você pede bênção, etcétera. Então, acho que tem várias formas, Claro, então, entendeu? claro. É assim que E o eu amor e o enxergo. respeito ao próximo, né? Eu acho que isso é Porque primeiro a Deus fundamental, sobre né? todas as coisas é o próximo como a si mesmo. E É, assim, assim, se todo mundo simplesmente tem uma pessoa que eu gosto muito também, chamado Hélio Couto, é uma pessoa que eu super admiro, e ele é uma pessoa que ele tenta mostrar um pouco da espiritualidade aqui no mundo e como que você pode aplicar na sua vida, né. Uma das coisas que ele fala pra uma mim coisa é religiosidade, não é é diferente, religiosidade, não é é, não bem é, não é. diferente, Exatamente. entendi. Uma coisa que ele fala que é o seguinte, acho muito legal, né, assim, que o que que Deus quer da gente, na verdade, são 3 coisas, na verdade 4. É estudar, trabalhar e ajudar. É isso, assim. E ser feliz no meio do caminho também, né. Não é acho que Sempre. essa cultura do sofrimento não é pra O ser. ser feliz no meio do caminho é algo muito sábio, porque tem gente que acha que só vai ser feliz no final da jornada. Né, esse é o erro. Isso, é? Esse é um E a principal erro. felicidade está no decorrer da jornada. E aí, assim, E a felicidade da sua jornada? Porque você é um homem, né? Aparentemente parece um menino, mas um homem de quase 40 anos e muito bem sucedido. Eh, Você falou de alguns embates e tal, mas tipo assim, olha, eu muito me alegrei por essas conquistas, por isso e tal. Relata pra gente se inspirar. eu acho que isso é um bom ponto, né, assim, quando você fala, assim, da felicidade da jornada, e tal. Antes, eu desde criança eu sempre fui muito ambicioso, né, eu sempre tive muitos sonhos que eu queria atingir. E aí, imagina que na minha cabeça, quando eu atingisse esses sonhos, que uma boa parte deles eram materiais, né, que eu conseguiria, ganhando dinheiro, eu talvez fosse muito feliz, né. Só que antes disso acontecer, eu já percebi que não era bem essa a realidade. Por quê? Eu acho que a minha profissão, né, como a gente lida com investimentos, você acaba ficando muito próximo das pessoas, porque o seu cliente, para você atender bem um cliente, né, isso que a gente procura fazer também na nossa empresa, é como que você monta uma carteira para um cliente adequada ou ajuda ele nesse processo? É entendendo quem ele é sabendo, poxa, essa pessoa é uma pessoa mais arrojada, ela gosta de riscos, ou é uma pessoa mais conservadora, que não quer tomar muito risco? Uma pessoa que vai precisar de recursos para o ano que vem ou só daqui a 20, 30 anos? A pessoa que depende disso para sobreviver é um dinheiro que ela tem a renda dela todo mês entrando, pingando, e o que ela tem investido é E você dá simplesmente um atenção para supérfluo. todo o perfil de cliente. É, a gente faz isso, exatamente. Então, lá no nosso escritório, a gente E, atende e cliente de os seus 100 mil reais e contatos. cliente de 100 milhões, assim. Então, Então, tem aí durante todo o tempo a nossa equipe, o Lucas, a Ana, vai estar o seu contato, uhum, sim, e as pessoas podem buscar. E, e quais são as suas expectativas, Carlos Pasquale? Assim, como você se vê? Você tem 37. Quando você se vê, eu tô com 56. Como você se vê com 57? pergunta que é difícil responder essa, né? Eu procuro sempre dar o meu melhor, né? E assim, isso obviamente converge para a empresa. Então, para mim é importante eu criar um negócio que faça diferença na vida das pessoas, né? Então, a gente hoje, eu fico feliz que a gente basicamente procura oferecer o melhor trabalho para os nossos clientes, através dos investimentos que eles fazem conosco. Então, para mim, fala, poxa, por que não expandir isso ao máximo, né? Foi o que o Guilherme Benchimol da XP fez. Ele hoje tem uma empresa que ele atende milhões e milhões e milhões de pessoas. E eu falo, poxa, beleza, a gente está lá hoje com 6 mil clientes. Pô, acho Hoje, que a parte, a Investpartner, a empresa a que eu sou Invest sócio, Partners tem mais de 6 mil clientes. isso, exato. Mas por que Gente, olha não? nosso agenciado, gente. Então, fique escutando mimimi aí de fake news. Ó, Então, a ideia basta. é ajudar mais pessoas nesse sentido, né? Porque, querendo ou não, quando você ajuda uma pessoa na parte financeira, ajuda ela a ter mais estrutura para administrar a vida dela.
E, infelizmente, hoje no mercado, assim, você tem muita enganação, sabe? A pessoa ela acaba se iludindo, acaba comprando, sabe? Tipo, invista, sei lá, em criptomoedas e ganhe 10% a mês. Não existe isso. Muito Aí bem entra em colocado. esquema de pirâmide, perde tudo. Poxa, a pessoa às vezes trabalha a vida inteira para juntar um capital, Então, se independente. alguém virar para você e falar assim, olha, eu tenho aqui com as minhas economias 100 mil, 200 mil, 300 mil, você vai orientar essa pessoa como A multiplicar. gente tem uma equipe lá preparada para isso, né? A gente está hoje com mais ou menos 70 pessoas na empresa. Então, dessas 70 tem uma equipe grande, aí são cerca de 50 assessores que fazem exatamente esse trabalho, que é sentar junto com o cliente e fazer aí a melhor sugestão de alocação para a vida dele. É sempre uma sugestão, é importante deixar claro isso, porque a palavra final é do cliente. A gente Claro. só sugere assim, ó, a gente acha que é legal para o seu perfil fazer isso, isso e isso. E aí, com base nisso, o cliente toma a decisão se realmente ele concorda ou não. Então, o que a gente faz lá dentro do nosso escritório tá super antenado, tudo que está acontecendo no mercado, e com base nas flutuações que acontecem, você simplesmente sabe, poxa, para agora o perfil da pessoa é esse, legal, mas para onde está indo a tendência, né? Então, é melhor investir mais em renda fixa, investir menos, alocar um pouco mais nos Estados Unidos, um pouco mais no Brasil. Boa, É isso que a gente tenta fazer, boa. entendeu? Isso aí é boa. Eu tô indo nessa aí que você falou. É Lá importante. fora. Eu tô indo lá fora. Então, É por aí precisar de também. uma ajuda. Hã? Se precisar de uma ajuda, a gente Já pode. preciso, Olha só. tá? Isso. Estou muito te admirando. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu acho que você já falou muito mais, tipo de aprendizado. Você já falou que você é sedento de aprender. Eu sou sempre, Isso, eu acho que isso isso é é a maior fundamental. resposta. Qual o maior aprendizado? Meu maior aprendizado é que eu sou insaciável de aprender. Eu fico colocando, sabe, eu vou na academia treinar, coloco fone de ouvido, ao invés de ouvir música, eu coloco um podcast de algum tema que me interessa, ou um audiobook. E, tipo assim, você ganha tempo, né? Tipo, Hum. você tá treinando e aprendendo, entendeu? Tipo, eu acho que a Uma dica, tecnologia você tem que usar ao né? seu favor. Assim, reflexões ou mudança de modo de ver o mundo com sua profissão. Eu quero que você olhe para a câmera do Clodovil e fale, porque eu estou aqui, ó, nossa, Eu acho com que a sede, com fome de principal ouvir você falar. principal reflexão que eu vejo, né, assim, tem várias, né, mas acho que a principal que eu vejo, assim, isso é de anos, 15 anos de mercado financeiro, né, é que, na verdade, as pessoas, elas se iludem achando que vão ficar ricas investindo. E ninguém fica rico investindo, você fica rico trabalhando. Isso é muito importante deixar claro. Por quê? Solte Porque aumenta a sonoplastia aí. Dá like, hein? Dá like, compartilha, aciona aí o sininho, tá bom? Se inscreve no canal, porque, inclusive, desculpa, Carlos sim, Pasquale, eu te interrompi. Aqui, o Carlos, ele vai estar no canal sempre mandando, sabe, vídeos para você fazer como ele falou, colocar aí na hora da sua academia, na hora da sua caminhada, e nós vamos estar aqui juntos, tá, a ideia é a Carlos? gente poder ajudar as pessoas, né. E que É. nem eu estava comentando, só que acho que esse ponto é importante, esse ponto do aprendizado, porque acontece o seguinte, então a pessoa, ela, sei lá, luta a vida inteira e junta um capital, sei lá, R$ 100.000, por exemplo. E aí, quando ela vai falar com um profissional especializado, que é o que toda a nossa equipe faz, ela fala assim: quanto que eu consigo, sei lá, ganhar com isso? Claro que depende muito de uma série de fatores, né? Depende do momento atual da economia, enfim, mas hoje Como em é, dia, por como é exemplo, administrado, o que se é. Mas hoje em indica? dia, por exemplo, 1% é um valor ok ao mês. Então, ou seja, ela fala assim: pô, 1%, mas R$ 1.000 por mês? Isso não é nada. E você fala assim: mas é isso. Então, o problema é, as pessoas elas querem ganho fácil e rápido. Então, aí ele vai depois atrás de outro e aí fala assim: não, eu consigo 10 mil ao mês com esse capital, né? 10%. E aí faz o quê? O cara acaba entrando em esquema de pirâmide, acaba entrando em esquemas super arriscados, e de E, repente perde tudo que sabe trabalhou a vida uma inteira para coisa que lutar, eu sabe? ouvi do escritório que cuida da minha contabilidade? Que muitas vezes o cara ele faz o melhor pão ali da redondeza. Uhum. E ele quer abrir uma padaria, mas ele sabe fazer o pão. E ele consegue o dinheiro para abrir a padaria, mas ele não sabe administrar Isso é a super comum. padaria. É Uma super comum. coisa, entendeu? É que É, nem tipo assim, eu tenho talento, eu vou ter que saber administrar a minha carreira. E aí é. que tá, entendeu? A Uhum. XP. O que a gente tenta é fazer as pessoas administrarem melhor o patrimônio delas. É exatamente isso. Ou Isso. seja,
se você sabe administrar o seu dinheiro, você consegue dormir com mais tranquilidade, entendeu? Você consegue falar, poxa, se preocupar com aquilo que é mais importante, que é a carreira, por exemplo. Então, às vezes eu vejo muitas pessoas, sabe, tipo assim, matando, entre aspas, horas produtivas do dia delas para ficar acompanhando o mercado de ações. Ela nem faz isso. De repente um médico, um advogado, sei lá o quê, e nada contra, mas o problema é, será que não seria melhor você estar deixando esse trabalho ser feito por um especialista que está fazendo isso o dia inteiro e você focar na sua profissão? O que eu digo é o seguinte, poxa, eu não tento me aventurar operando um coração, porque eu não estudei 6 anos de medicina, mais anos de residência para ser um cirurgião. Então, é a mesma coisa no nosso trabalho, né? A pessoa ela se ilude achando que é fácil investir e vai ganhar dinheiro com isso fazendo um curso de um final de semana. Não vai. Assim, você tem especialistas que fazem isso há anos. Então, É é melhor você verdade. confiar com quem sabe, Então, entendeu? hoje, o que você falaria para a nossa Câmara do Clodovil, que eu chamo, para que as pessoas prestem atenção na Invest Partner? O que que eu falaria, né? Acho que o principal ponto é que a gente busca oferecer as melhores soluções financeiras para os nossos clientes. Então, assim, é você que hoje está precisando de solução para investir um capital, você às vezes recebeu uma herança, você de repente vendeu um imóvel, você recebeu um bônus da empresa e não sabe muito bem como alocar isso, a gente sabe como te orientar da melhor forma possível, de maneira segura e de acordo com o seu perfil. Então, eu acho que esse é o principal recado que eu tenho para dar, né? Então, para todo mundo que está ouvindo, que pensa, poxa, eu tenho aqui um dinheiro e tenho dúvida do que fazer. O que que eu faço? Eu invisto no exterior, eu compro criptomoeda, eu invisto em imóveis, eu pego dinheiro emprestado e aplico mais ainda. Acho que a gente realmente consegue hoje com o nosso time aí, que é um time sensacional, um time incrível, tá ali Hoje comigo na são empresa. mais de 6 Não, então nós temos hoje mil clientes. 6 mil clientes, né? Então nós temos hoje, basicamente, eu tenho dentro da empresa, voltando um pouco do passado, né? Que foi assim, a gente era Você em 5 poderia citar alguns sócios. nomes de alguns dos clientes? Ah, informação confidencial é melhor, não Certo. é? Teria que pegar uma autorização, quem sabe numa próxima vez, né? Eu não vim Pode. preparado para isso. Na verdade, esse inclusive é o meu primeiro podcast. Eu Que nunca prazer que gravei eu sou antes. sua madrinha. Obrigado. Muita Então, eu honra, sou sua viu? madrinha, Aham. certo? Certo, tá Eu acho que ótimo. também os meus 20 anos na frente também, eu acho que Ajuda, eu tenho poxa. experiência, Aham, com né? certeza, com certeza. Ai, não dá vontade nem de terminar. Tem alguma coisa que você, tipo assim, olha, imprescindivelmente eu tenho que falar isso. Aproveita aí. Olha, imprescindivelmente eu tenho para falar acredite nos seus sonhos, lute bastante, corra atrás, mas assim, saiba que não é fácil. Você tem que se entregar 100% para você atingir o que você procura. Esse negócio de repente, vou fazer mais ou menos não dá certo. Então, quando se você quiser realmente ir atrás de alguma coisa, qualquer coisa que seja, Quando você fizer alguma a mentoria, algum coach, já pode botar meu nome ali no primeiro. Ele é Mário acho que Silva da Silveira. todo mundo tem que procurar, né, assim, pessoas de referência, né? Então, vamos supor que eu quisesse, sei lá, seguir a carreira de show business, por exemplo, para procurar uma pessoa que nem você para me orientar. Pô, você faz isso por muitos Então anos, faz o seguinte, entendeu? se você Pô, ninguém nunca te falou, você tem pinta de galã. Então não, você acho une que não. tudo, porque o talento, quando se é dado, ele tem que ser multiplicado, Uhum, entendeu? Sabe aquela historinha da Bíblia? Se deu, sei. sabe, conhece, né? Deu 3 moedas, depois Sim, voltou, aí o que não tinha multiplicado as moedas, até o que não tinha multiplicado, aqui ele guardou, foi dado para o que multiplicou. Então eu exatamente. acredito que eu preciso de você, você precisa de mim. E se você nunca pensou, você tem talento sim para ser um grande comunicador e Eu com nunca tinha o pensado seu, nisso. pois pode pensar. Por isso que Deus te trouxe aqui para o cast da Glamour Models, Obrigada. Tudo entendeu? acontece por um motivo, né? Sim, Deus Eu não acredito une nisso. pessoas, Deus une propósitos, Ó, essa frase é muito bonita. Vou anotar aqui. entendeu? Então, mais alguma coisa, meu amor? Não, perfeito. Acho que Obrigada. mais ou menos isso, mano. Agradeço É a demais aí primeira a de muitas, tá? oportunidade. Que Primeira de bom, fico feliz muitas. com isso. Inclusive, ele vai estar fornecendo aqui para o canal da Glamour vários conteúdos que você vai poder, você que é interessado nesse segmento, você que quer ser um jovem, sabe? Assim, jovem, quase 40 anos, mas levar a vida realmente com valores, tá aqui. É,
Carlos Para Pasquale. mim isso é uma honra, né? Poder fazer isso é aquela coisa. Eu acho que não daria para falar em 1 hora, não sei nem quanto tempo a gente está Não daria. conversando, Quanto tempo? nem, é, Quase uma nem hora. 1%, nem meio por cento do que eu gostaria de falar. Então acho que é isso. Acho que se a gente Aí, puder uma coisa ter alguns assim, conteúdos para liberar para as hoje, pessoas. hoje na sua empresa você tem quantos funcionários? Hoje nós somos em 14 sócios, 16 sócios, nós somos a empresa, né? Certo. A gente cresceu bastante a estrutura e são 70 pessoas, mais ou menos. Isso. E tem o seu irmão também. Você estava Também falando dos trabalho junto. 2 irmãos, aí a gente Ah, fugiu. não, que você comentou, você tinha perguntado da minha família, né? Eu tinha É, comentado que o meu irmão trabalha comigo, a minha irmã, ela que tá. é O que é Marcelo, ele trabalha com a gente lá, né? Ele é um dos nossos sócios um também. abraço, Ele é um Marcelo. assessor também nosso. Marcelo E Pasquale. Um abraço, hein? E tá a sua vendo? E a minha irmã irmã, Débora, hoje, ela trabalha na Coca-Cola aí já faz um bom tempo já. Débora. Amo esse nome. Débora, nome de profeta. Significa, é verdade. Tá na Bíblia, no Antigo Testamento, Dona inclusive. Claudete e Na o seu Claudete, Carlos Carlos, também. exato. A família inteira aí. Pois bem, pois bem. Falta os 2 cachorros que eu tenho, né? Que é a Amy e o Fred, os 2 Border Collies aí que faz um estrago lá em casa. Está solteiro, tem pretende encontrar alguém, A gente, enfim, tá aí, enfim, aberto a opções, ó, enfim. ao que Então hoje em dia, Deus e o eu tô universo terminando um mandar vir. relacionamento faz quase 1 ano, né? Terminei o meu último namoro, fui casado já, tal. E, não, hoje não sei, tô Tem vivendo 3 a vida, aproveitando cachorros. a minha vida aqui do Tem 3 cachorros. 2. 2. Se contando o cachorro da minha mãe, a Maggie são 3, mas é a cachorrinha Mas dela. como é o nome dos seus cachorros? Fred, o machinho, e Amy, a fêmea. Como é? Fred e Amy. M. Amy é. Tinha que ter um M. Tinha que ter um M. M de Glamour Models. Mara, né? De maravilha. Obrigada, meu Obrigado a amado. você. Todo respeito, viu? Parabéns. Agradeço a Parabéns aos seus oportunidade. pais. É isso, gente. A Glamour Models é isso, tá vendo? É glamour. É glamour. Seja você também um campeão. Faça você também o protagonismo da sua história. E a gente está aqui só para mostrar que você também é glamour. E a glamour é o seu lugar. Até a próxima. Obrigada, Carlos. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.